expositores que me antecederam. Delicada porque eu deixei de ser um economista profissional há muitos anos e tenho, afinal de contas, que falar depois do Luiz Paulo, que é o exemplo do economista profissional. E nunca cheguei a ser um profissional da política. E tenho de falar depois do Vilas, que é certamente um profissional da política. Então, eu estou aqui numa situação extremamente complicada. Eu, Vilas, é que estou num sanduíche dos diabos. E com medo de ser comido, realmente. Eu gostaria de dizer que há muito pouca coisa com a qual eu divirjo dos expositores anteriores. Não vou fazer uma exposição independente, porque eu não resisto realmente às provocações. É uma coisa extrema. Foram ditas coisas muito inteligentes nessa mesa que merecem ser aprofundadas. A análise do Luiz Paulo me faz lembrar a análise em que a gente fazia no tempo da antiga universidade, já há 25, 30 anos, que era exame de concurso. Então, o sujeito fazia uma tese e vinha lá com uma tese toda bem encadernada, como está aqui, todo direito, e o sujeito começava fazendo uma análise da capa da tese. A capa é uma beleza, uma tese bem encadernada, e uma coisa formidável. E aí, depois, arrancava a capa, jogava no lixo e dizia, agora vamos examinar a tese. Então, e no momento de examinar a tese é que aparecem as grandes complicações. Ninguém pode discutir os 4 pontos colocados pelo Luiz Paulo, eu acho que são perfeitos. Todos nós desejamos ardentemente a estabilidade. Mas o Luiz Paulo colocou uma frase que eu acho que é significativa e mostra o seu viés de economista profissional. Diz, esta estabilidade deveria ter sido conseguida com o menor custo possível. É aqui, na verdade, é que há as diferenças. Eu acho que os 3 discutidores foram passando por esses temas e mostrando, cada um deles, talvez um pouco rapidamente, as dificuldades que nós estamos enfrentando. O Luiz Paulo apontou também, imagina, eu penso que ele dá uma ênfase menor a um desequilíbrio original, que foi o desequilíbrio do câmbio. Eu considero que foi um erro mortal. Foi, na verdade, um erro dramático, que não foi corrigido até agora, que terá dificuldades de ser corrigido. Se os senhores me permitirem acompanhar 2 minutos para mostrar o meu ponto de vista. Não foi apenas a enorme sobrevalorização do câmbio que devastou a agricultura. Foi uma combinação de políticas extraordinariamente mal pensadas. De um lado, o não compromisso com os preços mínimos. De outro lado, o não fornecimento de financiamento. A imposição de uma TR extremamente elevada. A baixa de tarifas alfandegárias de produtos agrícolas que eram subsidiados em seus países de origem. Eu mesmo visitei uma usina de empacotamento de açúcar, de arroz, e fiquei abismado ao verificar que ele não tinha sequer uma saca de arroz brasileiro. Todo o arroz que estava lá para ser empacotado era americano e vietnamita. E a pergunta era, mas, diabo, por que você trouxe esse arroz? Foi uma razão muito simples. A Credit Commodity Corporation me vende este arroz a 9 meses de prazo, com 6% ao ano, e com um subsídio de $70 por tonelada. E o do Vietnã? O do Vietnã não tem preço. Você oferece e traz. Então, o que acontece? Nós submetemos a agricultura brasileira a um processo extravagante de compressão. Nós tomamos da agricultura brasileira alguma coisa parecida com 20% de sua renda real. Mesmo com a agricultura representando aí 10% do PIB, isso dá alguma coisa parecida com 10 ou 12 bilhões de dólares. Eu acho que é verdade, a âncora nunca foi imaginada que seria a agricultura, essa foi uma âncora produzida pelos equívocos sucessivos do governo. Mas, quando ele viu que podia tirar proveito dessa âncora, ele aprofundou, na verdade, a sua ação. Ora, o que aconteceu? Eu acho que, elevando as taxas de juros internas a níveis inteiramente absurdos,
Eu acho que aqui, o Marcos falou claramente, não tem nenhuma razão, nem teórica, nem empírica, para imaginar que taxas de juros desse nível produzam qualquer coisa, a não ser uma desorganização da oferta. Eu sempre brinco, para me afogar, basta um tubo de 1,70 m de água. Eu nem tenho 1,70 m, estou querendo bancar grandeza aqui. Não precisa pôr em cima de mim 5,40 m de água. Você não pode me matar 3 vezes. Nós aplicamos taxas de juros absolutamente inconcebíveis em qualquer lugar do mundo. Agora mesmo, este mês, nós começamos o mês de dezembro com uma taxa de juros de 38%, uma taxa de juros equivalente de 38% ao ano, quando a taxa de juros nos Estados Unidos, de longo prazo, caiu para 6%. Quer dizer, essa é uma política absolutamente insensata. Ela destruiu primeiro a agricultura e destruiu o processo produtivo, na verdade, e fez uma coisa fantástica. Todo o estoque de produtos agrícolas, uma boa parte do estoque de produtos agrícolas que está na mão do governo, é de produtos nacionais. Nós consumimos o produto importado. Quer dizer, o Brasil, que é um país riquíssimo, decidiu ajudar os Estados Unidos e está guardando aqui o estoque de arroz americano, substituído pelo brasileiro. Nós fizemos isso com arroz, com milho. Na verdade, cometemos erros dramáticos. Mas este erro, essa conjugação de erros sobre a agricultura, foi produzindo o seu efeito. E o que aconteceu? Você teve realmente uma expansão enorme da demanda interna, com uma taxa de câmbio inteiramente despropositada. Você caminhava rapidamente para um desastre cambial. No primeiro semestre, nós tivemos um déficit em contas correntes de 4% do PIB. Era, portanto, preciso mexer nisso, não tem como financiar isso. Aí, neste instante, o governo faz uma coisa fantástica. Ele faz a maior constrição de crédito de que se tem notícia na história do Brasil. E aqui Brasília mostra, na verdade, toda a sua incompetência. No início do processo, ela tinha revelado uma coisa fantástica. Os diretores do Banco Central não sabiam que existia um tal negócio de cheque predatado. Candidamente, o presidente do banco disse, mas não pode, isso é proibido. Quer dizer, ele, na verdade, não sabia que existia o tal negócio de cheque predatado. E depois, quando foi a hora da constrição de crédito, eles não sabiam que existia, entre a constrição de crédito e o tomador do crédito, um negócio que se chama banco. Você fez uma constrição de crédito enorme, elevando ainda mais a taxa de juros, fazendo compulsório sobre operações ativas, uma coisa realmente fantástica. E o que aconteceu? Nesse instante, o sistema bancário passou a ser extremamente seletivo. A constrição de crédito não atinge todas as empresas da mesma forma. O grande empresa estrangeira não dá nem confiança, traz o recurso lá de fora. O grande empresário nacional não dá confiança, lança lá um commercial paper ou encontra suas formas de financiamento. A pequena e média indústria nacional, esta é comprimida, dissolvida, destruída. O sistema de constrição de crédito não é neutro com relação às empresas. Então, o primeiro estágio foi destruir a agricultura. A agricultura vai produzir, sim, porque o agricultor tem um problema sério. Aquela é a forma de viver dele, e o agricultor tem um sentimento telúrico, ele tem medo de, se não plantar, Deus vai puni-lo. Ele não pode ter a terra nua, ele precisa daquilo. Não está assegurado esse negócio de que a safra vai responder como nós estamos pensando, não. Porque, na verdade, nós precisamos esperar chuvas de janeiro, de fevereiro, e nós estamos precisando muito de São Pedro ainda. São Pedro tem que comparecer, fazendo chover antes do plantio, depois sol, e São Pedro tem que também aparecer no dia que tem que assoprar, fazer um ventinho para polimerizar toda a agricultura, para obter o melhor resultado possível de uma agricultura cuja área plantada vai diminuir um pouquinho e cujo uso de insumos modernos também caiu. Então, não está garantido que esteja resolvido. Mas, de qualquer forma, eu acho que daqui não virá nenhuma tragédia. Também acho que o governo tem aqui um grande equívoco. Ele diz, eu tenho 18 milhões de toneladas guardadas. Ora, qualquer sujeito com um mínimo de experiência
sabe que não tem isso, coisa nenhuma. Isso está no computador da Conab. Quando ele chegar nos armazéns, o que ele vai constatar? 9 milhões, choveu em cima, destruiu, foi embora. 4 milhões, os ratos de 2 pernas e mãos limpas levaram embora. E 4 ou 5 milhões é o que ele tem, na verdade. Como é que aqui existe ainda, na minha opinião, um risco? Mas, então, deixemos a agricultura e vamos para a indústria. Na indústria, você destruiu a pequena e média indústria nacional. Você produziu uma constrição de crédito extremamente defeituosa. Eles estão sentindo isso, e estão sentindo isso corretamente. Todos esses custos eram absolutamente desnecessários. Eu concordo plenamente que não é possível terminar com uma inflação sem algum custo. É um custo de uma outra natureza, não desse tipo de discriminação que nós estamos fazendo. Por outro lado, essa elevação da taxa de juros, atrapalhada que ele fez no sistema de habitação, você praticamente bloqueou a atividade de construção civil. E o que aconteceu? Os banqueiros, inicialmente, que exerceram seu poder sobre o pobre do tomador de dinheiro, dizendo, este sujeito vai ficar ilíquido. Por quê? Porque, como subiu a taxa de juros, ele provavelmente vai ter suas vendas diminuídas. Mas, ao mesmo tempo que ele vai ter suas vendas diminuídas, os seus custos vão subir. Logo, ele vai ficar inadimplente. Então, o banqueiro, na sua inteligência universal, faz o quê? Ele tenta recolher os recursos que ele tinha colocado no sistema. No momento em que ele tenta recolher isto, atendendo à política monetária, ele torna insolvável, inicialmente, o sistema industrial, e ele mesmo fica insolvável, porque ele não tem condição de fazer a velocidade suficiente. Quer dizer, os banqueiros foi um ato extremamente de uma inteligência, de uma lucidez enorme. Por quê? Porque cada um tentando se salvar, estão a ponto de destruir tudo. Na verdade, é o seguinte, não adianta querer estabelecer racionalidade nesse processo. Cada um tenta pôr o seu para dentro o mais depressa. Isto significa o seguinte, como nem todos vão conseguir, alguns vão ficar de fora mesmo. É por isso que é preciso uma ação do Banco Central, enérgica, correta, garantindo essa liquidez, senão as coisas não funcionam. Mas estamos longe ainda de ter produzido esse tipo de equilíbrio. Então, eu diria o seguinte, por conta de um erro inicial do câmbio, você teve que manter taxas de juros extremamente elevadas no início, você produziu uma destruição na agricultura. Quando você podia ter tido alguma folga, e ele melhorou a taxa de câmbio, certamente, a partir de março, fez uma barbeiragem enorme, e ainda teve que subir ainda mais a taxa de juros. Quem é que não lembra que a taxa de juros passou de 3,25 para 4,25 num dia? Por um ato de vontade de um burocrata do Banco Central. E, a partir daí, você só foi produzindo um aumento da destruição. De forma que, hoje, eu acho, o custo da estabilidade foi extremamente alto. Não era necessário que isso acontecesse. Nós não podemos deixar isso como dizendo, bom, houve um acidente de percurso. Não, não houve. O plano tinha sua racionalidade original, o plano foi conduzido muito mal, de forma que impôs custos muito grandes. Mas o que é pior? O que é pior, na minha opinião, é de que, ao contrário do que nós estamos imaginando, eu acho que ele deixou algumas armadilhas em que não vão satisfazer a nenhum dos senhores. A grande armadilha é que nós não vamos voltar a poder crescer tão cedo. A grande armadilha disso é que nós estamos num sistema de stop and go, quer dizer, tão logo comece um processo de crescimento, reaparece algumas dificuldades no balanço em contas correntes, e você é obrigado, de novo, a fazer uma constrição de crédito, e assim por diante. Claro que a gente pode colocar uma porção de Cs nisso, se o governo fosse capaz de produzir um grande superávit fiscal, então estaria tudo certo. Também não é desculpa para a política. O fato do governo não ter produzido superávit fiscal e ter que se justificar usando uma política monetária maluca, não é justificativa nenhuma, e nem nós podemos aceitar isso como justificativa. Porque o sujeito que está perdendo tudo que tem, o sujeito que está vendo a sua atividade destruída, não tem nenhuma razão para aceitar que isso seja produto de alguma ciência. Não há nenhuma razão para imaginar que as pessoas em Brasília são portadores de um conhecimento hegemônico que não seja disputado por ninguém e que todos tenham de obedecer. Lá não existe nenhuma lei de física
em que diz que se você soltar um corpo a tantos metros de altura, vai levar tantos segundos para chegar no chão. Nada, aquilo tudo é um sistema de arte, é um mecanismo de acomodação, de forma que é natural que a sociedade reaja a essa ideia de que ela foi submetida a um programa que não tinha alternativas. Tinha, sim, senhor. Ninguém é contra a estabilidade. Aqui eu acho que é preciso chamar a atenção para esse fato fantástico, que é a retórica do nosso presidente. Nosso presidente não é apenas um sujeito lindo, como disse o Vilas. Eu digo isso também sem nenhum compromisso maior. Vamos aqui. E podemos todos fazê-lo, porque é verdade, é um reconhecimento, uma coisa de verdade. Tá certo? É, na verdade, um homem inteligente, esperto, capaz de expor as suas ideias com muita propriedade. Eu acho que também a classificação feita pelo Luiz Paulo de social-democrata, entre aspas, também me pareceu uma coisa muito interessante, se a gente conseguir saber o que é isso. Quer dizer. Então, mas, de qualquer forma, são verdades. Ele é um sujeito formidável. O que ele tem feito? Ele tem, na verdade, fingido que nada disto existe. E aqui eu acho que essa história, a parte final do Luiz Paulo, realmente coincide com a do Vilas. Provavelmente, você vai ter algumas dificuldades maiores do que parece. Não é apenas a estabilidade. Então, vejam, se o meu argumento está correto, e eu ontem achei que ele estava ainda mais correto, ontem eu fui assistir uma palestra do ministro Cavalo, na inauguração da Folha, e foi um ato de constrição e agradecimento do ministro Cavalo. Olhando para a cara do Malan, ele diz: que felicidade, as exportações argentinas cresceram 37% este ano, e as do Brasil, 7%. Na verdade, nós não podemos imaginar que você vai ter condições de equilíbrio sem um crescimento importante das importações. Se o Brasil voltar a crescer, você tem que racionalizar um pouco mais. Prestem atenção, nós destruímos, meio escondido, meio por baixo do pano, uma boa parte das liberalizações que nós tínhamos feito. Nós estamos hoje com 10 setores ou 15, com tarifas, de novo, de 70%. Essa que é a grande verdade. E, numas outras, ninguém mais sabe. A grande ação do governo não foi sequer aumentar a tarifa, foi introduzir uma tal incerteza nas importações que o sujeito não importa porque tem medo. No primeiro momento em que ele tivesse confiança no governo, você tem uma explosão de importação de novo. Então, o que é isso? Vejam, é elementar. Suponham que este ano a gente termine em equilíbrio comercial. Vamos ter um déficit de 3 bilhões de dólares, por aí, uma coisa parecida com essa. Tem mais os serviços aí de uns 15 ou 16. Você tem uma entrada de capital unilateral, de capital dos brasileiros que estão trabalhando lá fora, principalmente no Japão, de quase 4 bilhões de dólares. Como que essa entrada unilateral ajuda a gente enormemente. Aliás, aqui nós temos também que fazer uma reza para o Japão, que primeiro ele mandou japoneses para a gente para ensinar como é que plantava. Depois ele mandou os japoneses para ensinar como é que a gente fazia indústria. Quando nós nos metemos num grande enrosco, ele mandou chamar os japoneses de volta para dar emprego. E ainda mandar dinheiro para cá para salvar o balanço em contas correntes. Como que não há, na verdade, nenhuma demonstração de amizade mais profunda entre dois países do que a revelada entre o Brasil e o Japão. Então, o que acontece? Vamos supor que está em equilíbrio. Para você ter um superávit de 6 ou 7 bilhões de dólares em contas correntes, que eu acho que é o que o Luiz Paulo levantou, e que é, na minha opinião, correto, se você tiver isto, você está praticamente com as coisas mais ou menos arrumadas, é preciso que a taxa de exportação, de crescimento das exportações, seja em torno de 14% maior que a das importações. Então, eu estou absolutamente convencido do seguinte: a grande armadilha montada é que você, no momento em que restabelecer a orientação de eficiência do sistema, que é uma redução tarifária adequada, você estará outra vez com um problema no balanço em contas correntes. Então, aqui eu acho o seguinte: este é o nosso drama. Nós vamos crescer o ano que vem, eu penso, entre 2% e 3% mesmo. Eu acho que é difícil imaginar que o crescimento vai ser maior que esse. É muito difícil. E isto se a agricultura cair em torno de 8% a 9%. Se a agricultura cair um pouco mais, nós podemos ter realmente alguma coisa parecida com 1% ou 2% de crescimento. Ora,
O que o Brasil precisa crescer? Já que nós estamos falando no século XXI, qual é a taxa mínima de crescimento do Brasil para que você tenha um país razoável? O PIB tem que crescer mais do que o crescimento da oferta de mão de obra, somado ao crescimento da produtividade. Se isso não acontecer, você vai ter um aumento do estoque de desempregados todos os anos, ô Marcos. Este é o tema que eu acredito que você tinha colocado na sua posição. Então, o que acontece? Peguem este ano. Nós devemos ter hoje, grosseiramente, 50 milhões de sujeitos trabalhando e 10 milhões desempregados. Grosseiramente. Os 50 milhões que estão trabalhando estão todos a favor do governo, porque estão se beneficiando da cesta básica. Esta é que é a grande verdade. E os 10 que não estão trabalhando não contam, não há nenhuma solidariedade tribal entre o sujeito que trabalha e o que não trabalha. Eu sempre brinco, o único sujeito que pensava que existia essa solidariedade era um barbudo chamado Karl Marx, porque ele nunca tinha entrado numa fábrica, ele só estudou lendo os relatórios dos fiscais britânicos da indústria, de forma que não existe nenhuma solidariedade entre o que está trabalhando e o que não está trabalhando. Enquanto você tiver a cesta básica estável, eu acho que aqui você tem, na verdade, um suporte enorme para o governo. Vejam, é uma coisa fantástica. A agricultura tem dificuldades formidáveis, a indústria nacional tem dificuldades formidáveis, o sistema bancário nacional tem dificuldades formidáveis, a construção civil tem dificuldades formidáveis, e há uma consciência de que a economia vai bem. Isso é um mistério? Não. Na verdade, é que, se você olhar para o voto mediano, ele está pendurado na cesta básica. Ele tem, realmente, uma substancial maioria por conta dessa estabilidade da cesta básica. Mas, vejam, se essa armadilha que eu me referi for correta, o que é que nós vamos chegar no século XXI? Faltam 4 anos. De que forma? Vamos crescer 3%, 4% ao ano, que era, na verdade, o que já estava implícito na cabeça do governo. Os senhores olhem o plano plurianual de investimentos e vão ver a análise, o diagnóstico inicial, em que diz que o Brasil só pode crescer 4% ou 5%. Isso é uma construção inventada por economistas. Esta restrição é uma restrição que não é da natureza, ela foi construída de volta. Nós tínhamos nos libertado dessa constrição em 84, nós tínhamos deixado isso para trás. Já em 64, quando abandonamos aquela teoria maluca da CEPAL, de que as exportações eram inelásticas e que, portanto, não podia mexer no câmbio, que não adiantava nada. Passamos 25 anos acreditando nisso, e o que aconteceu? No fim de cada ano, vinha o plebiscito e dizia, está vendo como eu disse? As exportações são inelásticas. Logo, não adiantava ter mexido no câmbio. É claro, você não tinha mexido no câmbio. Depois que se começou a mexer no câmbio, nós vimos que a coisa é completamente diferente. O que está nos acontecendo hoje? Está nos acontecendo uma coisa absolutamente extravagante. Nossas exportações este ano vão crescer 7%, 6,5%, 7%, por conta de preços. O nível de exportação física no setor industrial caiu. Quanto vão exportar os nossos competidores? Porque é disto que se trata. Eu preciso de um pedaço do mercado internacional para poder fazer o meu crescimento interno. Se eu não tiver esse pedaço do mercado internacional, eu não vou fazer o crescimento interno, porque eu sempre terei um constrangimento do balanço em contas correntes. Ora, depois da rodada do Uruguai, o que nos aconteceu? Nós estamos algemados. E eu olho para a China este ano as exportações vão crescer 25%. As exportações da Coreia, 22%. As exportações do mundo no primeiro semestre cresceram 20%. Significa o quê? Que nós estamos perdendo a nossa posição no mundo. Em 84, nós exportávamos mais do que a China nem se fala, mais do que a Coreia. A Coreia exportava 26, nós 27. E a China 18. Este ano nós vamos terminar de uma forma ridícula, exportando 47 bilhões de dólares e contando vantagem. A Coreia vai exportar 120 e a China 150. Nós tínhamos 1,4 do mercado internacional, estamos caminhando para 0,6, 0,7. Isto significa o constrangimento do século XXI. Se eu
não puder fazer todas as reformas extraordinárias que eu tenho que fazer do custo Brasil, se eu não puder impor um enorme aumento de produtividade para a economia nacional, na verdade, nós construímos um programa que vai impedir o nosso crescimento no século XXI. E nós vamos viver isso. Eu realmente não acredito que, se o Brasil crescer apenas 2% ou 3%, como é muito provável em 96, e se ele voltar a crescer 3% ou 4% em 97, que essa ideia de que vamos reeleger, de que vamos fazer, mesmo com a estabilidade monetária, seja muito consistente. Eu suspeito que o governo terá enormes dificuldades para se reeleger. De vez em quando eu fico pensando que esse negócio de reeleição é uma boa desculpa. O governo está deixando tudo para fazer depois. Ele só quer fazer as coisas sérias depois que for reeleito. Nós somos submetidos a um bombardeio permanente, todos nós aqui, dizendo que o Congresso não funciona. Aqui mesmo eu vi umas relações de que o Congresso não funciona, de que o Congresso não representa a sociedade. Ora, pipocas, não tem ninguém no Congresso que eu conheça que tenha sido eleito na Argentina. Todo mundo foi eleito no Brasil. Qual é o maior problema nosso? Que o Vilas passou rapidamente. É, na verdade, uma modificação, uma reforma política que nós fomos incapazes de fazer. Nós não temos um instrumento de administração da política. O Fernando Henrique disse com graça que a diferença entre ele e o Clinton é que o Clinton tinha uma maioria organizada, uma minoria organizada, e que ele tinha uma maioria desorganizada. Não é verdade. Nada do que foi proposto pelo governo deixou de ser aprovado. Nada. Mesmo as coisas absurdas. Aliás, o Congresso tem tradição de aprovar coisas absurdas. Quando o Collor propôs aquela maluquice, nós aprovamos o confisco dos bens de todo mundo com 14 votos contra. Isso mostra que o Congresso aprova qualquer coisa. Agora mesmo, para fazer a reforma administrativa, se supõe que, sem uma reforma constitucional profunda, ela não pode ser realizada. Ora, um maluco como o Collor reduziu quase 30% as despesas de pessoal sem nenhuma reforma constitucional. Não precisou nada. E quem é que readmitiu o pessoal? Quem readmitiu foi o presidente Itamar. Essa que é a grande verdade. E quem era o presidente, quem era o ministro da Fazenda do presidente Itamar? Era o presidente Fernando Henrique. O Fernando Henrique faz 2 anos e meio que está aí comandando essa política. Não vamos continuar com conversa mole, não. Aqui foi dito uma coisa formidável. Quem produziu essa Constituição que está aí e se arrepende hoje foram eles. Foram quem? Doutor Ulisses, foi o Covas, foi o Fernando Henrique, que disputou, inclusive, a relatoria com Cabral. E foi o Serra que redigiu o capítulo da reforma tributária, que hoje todo mundo acha que é uma tragédia. É uma coisa fantástica. Quem fez todos esses aumentos de salário que estão aí, quando é que esses aumentos de salário aconteceram? Foi no governo Itamar. Foi no governo Itamar. Quando é que o juro foi elevado ao nível que foi elevado? Foi no governo Itamar. Eu acho que o Durval tem razão, que há uma discriminação mesmo. Por exemplo, ninguém aponta que aquilo era a República do Pão de Queijo, e todo mundo fica meio triste. Mas ninguém aponta que hoje é o Recreio dos Bandeirantes. Por quê? Porque não tem nenhuma imprensa externa capaz de mostrar isso. Capaz de mostrar, na verdade, que esse sistema que está aí já tem mais de 30 meses de governo, não são 12, não. E que não tem nada que esteja aí que não tenha sido produzido por eles mesmos. O desequilíbrio na folha de pagamentos, a taxa de juros maluca, produzida por uma política de câmbio originalmente equivocada, que exigiu essa taxa de juros e que atrai capital volátil à vontade e que produz a dívida interna correspondente. Para cada dólar que entra como ativo, aparece um passivo de um real, uma coisa parecida, um pouquinho menos, que o real é muito mais forte que o dólar, obviamente. Então, o que acontece? Essa construção toda é produto da política que está aí. Eu vejo agora essa disputa entre o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda para saber quem é culpado. Tenho lido alguns artigos interessantes. Como se a política fiscal e a política monetária fossem coisas independentes, não estivessem ligadas realmente
por uma equação orçamentária. Então, na verdade, eu acho que nós temos sido muito lenientes. Nós queríamos tanto a estabilidade. Nós queremos tanto a estabilidade. Nós achamos que a estabilidade é um fato tão importante, e é. A estabilidade é a coisa mais importante que nós podemos obter. Que nós não nos incomodamos com o custo com o qual ela está sendo obtida. Nós devemos perguntar o seguinte: se não havia caminhos alternativos para obter esse resultado, se não havia um caminho alternativo para não destruir a atividade agrícola, se não havia um caminho alternativo para não destruir a pequena e média indústria nacional, se não havia um caminho alternativo para impedir que a queda do nível de atividade no setor de construção civil fosse menor, se não havia um caminho alternativo para impedir que essa confusão bancária fosse menor, se não havia um caminho alternativo para, na verdade, impedir que nossas exportações deixassem de crescer à taxa necessária para que a gente financie o desenvolvimento futuro, pois eu acho que existe, eu acho que existia. E aqui nós podemos fazer todo o que quisermos, não podemos dizer que é um grande sucesso, mas estou convencido, é um sucesso com custos muito altos, e que, se não forem corrigidos corretamente, vão nos levar até o século XXI numa situação extremamente precária. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Delfim Neto. Com a palavra, o primeiro debatedor, doutor José Pereira de Campos Filho. Senhor presidente, senhores expositores, senhores debatedores, minhas senhoras e meus senhores, para quem conhece o ministro Delfim, desde quando da sua curta passagem no Ministério da Agricultura, e pelo fato de termos nós presidido a Organização das Cooperativas Brasileiras, tivemos a oportunidade de ter uma convivência muito boa com o ministro, e de lá até aqui, por mais que queiramos discordar, não conseguimos fazê-lo pelo brilhantismo com que Sua Excelência coloca as suas ideias, os seus conceitos, não só da economia, mas também conceitos políticos, ao contrário do que quis insinuar. E, desta maneira, eu estou aqui para dizer que concordo plenamente com as colocações que o ministro Delfim acaba de fazer e sinto na própria carne, por representar, neste momento, um segmento econômico da alimentação, portanto, um representante do segmento rural, que está seriamente penalizado pela consequência da condução da política econômica. Eu quero dizer que sinto as dificuldades da pequena e média indústria, que, de um lado, estão se sacrificando ou se perdendo na competição que se estabeleceu com as importações livres ou importações de subsídios, mas também estão com dificuldades de competitividade, porque precisam crescer, precisam melhorar, e o país não tem reservas para investimento a custos compatíveis com a necessidade da competitividade. Diante disso, senhor ministro, já que a pilotagem, a condução do plano de estabilização não está lá muito correta, eu quero colocar para a Vossa Excelência 3 questões apenas, porque penso que, assim fazendo, vamos deixar que o plenário participe com as perguntas que serão colocadas posteriormente. Qual, a seu ver, seria a pilotagem correta?
Qual o caminho alternativo, como Vossa Excelência colocou no final da sua exposição? Segundo, Vossa Excelência acredita que este governo abrirá as torneiras do Tesouro para fazer as eleições do próximo ano? E, finalmente, uma pergunta específica do nosso segmento. Em 95, o Brasil importará, e essa pergunta é dentro de um tema que o ministro Delfim conhece bem, o leite. Em 95, o Brasil importará 700 milhões de dólares de produtos lácteos, sendo 500 milhões da Unidade Europeia, que subsidia enormemente a sua produção. As cifras chegam a 6 bilhões em 95, de dólares em 95. A imposição dos direitos compensatórios prevista na legislação do GATT, hoje a Organização Mundial do Comércio, prevê a comprovação do subsídio, o que não é negado pela Unidade Europeia, e também a comprovação do dano ao país importador. Mas que é de difícil comprovação. Então, a pergunta que fazemos a Vossa Excelência é essa: o que fazer para proteger a produção nacional, sabidamente em fase de reestruturação, após a abertura das importações e após o final do tabelamento, face a esses elevados subsídios da Unidade Europeia? Pois não, Campos. Eu acho, com relação à primeira, a resposta é óbvia, quer dizer, eu acredito que o equívoco inicial foi você ter sobrevalorizado o real. Em qualquer plano de estabilização em que você usa o câmbio, haveria uma sobrevalorização, seria uma coisa muito mais lenta, muito mais correta. Você também baixou tarifas de maneira irresponsável, de forma que você estimulou uma penetração fantástica dos produtos estrangeiros. O Brasil virou um país extraordinário. Ele está sendo penetrado de uma maneira trágica e se recusa a penetrar. Ele não está participando do jogo, na verdade. Ele, na verdade, está se entregando para um jogo no qual ele se desarmou. E a correção era óbvia. Hoje é muito mais complicada do que era no início. Quando ele tentou fazer a correção em março, abril, ele, de fato, teria precisado de uma política fiscal muito mais ativa. Mas hoje tudo é coisa do passado. Hoje ele teria que enfrentar o problema do déficit público com ardor, realmente, com coragem. Esse número que está sendo dito, que eu acho que é o número com o qual nós vamos terminar, é um número trágico. Se terminar 5% de déficit operacional, é uma coisa fantástica, é um negócio inacreditável. Até agosto do ano passado, nós tínhamos um superávit de 1,7% no operacional. Até agosto desse ano, nós estávamos com déficit de 3,3%. Então, é aqui que está o problema, ele tem que enfrentar esse problema. Quanto ao segundo das torneiras, eu não acredito. Se, na verdade, o governo permitir que se abram as torneiras, você vai ter uma enxurrada. Ele vai manter, na minha opinião, uma política monetária constritiva. Eu acho que ele vai baixar um pouquinho a taxa de juros, menos do que as pessoas mais otimistas estão imaginando. O governo tem sérias dificuldades. Ele crê em algumas coisas, que ele imagina que precisa uma taxa de juros desse tamanho para sustentar o equilíbrio que está aí, de forma que eu não acredito que ele vai abrir as torneiras. Se abrir as torneiras, ele perde o programa. Nós já vimos isso no caso do Collor. Uma torneirinha aqui, uma torneirinha ali, uma torneirinha lá, vai-se tudo embora. Aqui, agora, isso seria a pior solução que poderia nos acontecer. Você perderia o que você já ganhou e deixaria de caminhar na direção correta. A sua terceira questão, eu acho que é mais importante do ponto de vista prático. A Comunidade Econômica Europeia deve ter posto este ano como subsídio na agricultura 130 bilhões de dólares. Isso porque está num processo de redução do subsídio. Em 94, pôs 180 bilhões de dólares. Todos os produtos lácteos que nós importamos são subsidiados de múltiplas formas. O maior subsídio
mais importante, talvez, é a sobrevalorização do câmbio. Este é um subsídio concreto. Outro é o subsídio que é o diferencial de juros. Outro é o subsídio propriamente dito. Então, é claro que é obrigação do país provar os danos. Você só não apura os danos porque não quer. Como é que os Estados Unidos, quando querem apurar os danos, mandam alguém aqui para estudar? Por que nós não estudamos os danos que nós estamos causando à nossa agricultura? Simplesmente porque falta vontade ao governo. Falta aquilo que o Vilas disse, eu acho que é absolutamente correto. Esse é um governo fantástico. Tem o presidente da República, depois um vazio, depois 3 ministros, que é o planejamento, a Casa Civil e a... Fazenda já é uma coisa duvidosa. Quer dizer, mas, de qualquer jeito, eu acho que é o Serjão. Então, e uma coisa assim, se você fizesse uma análise, ao lado do Fernando tem a Fazenda, que é para proteger o Fernando e se proteger do Serra, de forma que é uma outra coisa. Então, é um truque interno complicado. E depois tem 16 subministros. Não tem coisa nenhuma. E nenhuma liderança parlamentar. Nenhuma. Então, o que acontece? É por isso que não se consegue, na verdade, montar um sistema de defesa. Olha, eu dou sempre um exemplo extraordinário. Levou 26 meses para provar que um cadeado fabricado na China, com sujeitos que eles diziam que estavam presos, recebendo $10 por mês, que diziam que iam pagar no final, quando saísse. Não sei se pagaram. Ele prendia um chinês, coitado, e dizia, você está conspirando contra o governo. Mas não, eu não estou fazendo nada. Vem cá, tá sim. Puseram aquela chinesada toda dentro de uma fábrica para produzir cadeado. Produziram cadeado para o mundo inteiro. Aí você pegava um cadeado chinês, tirava tudo do cadeado, deixava só o miolo de bronze, punha o miolo na balança, pesava quanto tinha lá de metal, calculava o valor desse metal pela Bolsa de Londres, e o que é a coisa mais fantástica, o valor do cadeado, despojado de tudo, era menor do que o valor da cotação do metal em Londres. O governo levou 26 meses para saber se havia ou não dumping. É isto. Você acha que há alguma necessidade para saber que você está importando produtos láticos com subsídio fantástico? Nada. Nós é que fazemos o subsídio para eles. O Campos, não vamos nos iludir. Como se colocou, na verdade, a tal estabilidade como objetivo único, último, total. Ontem o ministro negava isso furiosamente. Diz que quem diz isto está contra o real. É uma evidência. Como ele colocou isto como seu objetivo, o resto tudo não conta. Ele finge que não sabe que nós estamos destruindo as bacias leiteiras. Ele finge que não sabe que todo o nosso setor de produtos está submetido a uma lácteos está submetido a uma concorrência desleal. A abertura é uma coisa muito boa. Aumentar a competição é uma coisa muito boa. Nós temos realmente que nos abrir, nós temos que melhorar o custo Brasil mesmo. Só que, para fazer isso, o governo tem um papel importante em matéria de infraestrutura. Pretende não ter mais, porque vai fazer concessões competitivas. Mas o que é mais grave é que a própria política econômica, Campos, é que embute um subsídio ao produto importado. Você veja uma coisa, um produto importado paga só uma vez o CONFINS. Um produto nacional paga várias vezes o CONFINS. Só aqui, um calçado produzido em Franca paga 5,6% de CONFINS. Um calçado trazido da Coreia paga 2,5% de CONFINS. Qual é o país que continuaria a viver com uma tolice como essa? E, no entanto, nada disso é proposto. Onde é que está essa mudança? Então, o que eu diria é o seguinte, enquanto, na verdade, você tiver medo de agir, porque é isso que está aí, tem um medo de mexer nas coisas, que imagina que estão dando certo, dificilmente o governo vai reconhecer que você tem uma concorrência desleal. Eu insisto, um câmbio na posição correta, tarifas decentes, taxa de juro interna equivalente à externa, são as condições mínimas. Para aí sim, abre tudo e diz, agora quem pode mais chora menos. Quem tiver com capacidade vai sobreviver.
Quem não tiver, vai ter que procurar emprego noutra freguesia. Mas não, o que nós fizemos? Nós algemamos o nosso empresário, nós demos câmbio falso para ele, demos um juro 6 vezes maior que o externo, e ainda por cima, temos deixamos de reconhecer que eles são subsidiados também externamente, e que o sistema tributário discrimina contra o produtor nacional. Meu Deus, isso não é uma coisa razoável. Tem que ser um país de imbecis para continuar aceitando isso como bom. Não, porque se nós continuarmos a aceitar isso, vai morrer todo mundo. Vai ser aquela brincadeira. Quando chegar no fim, vai estar um país formidável. Porque qual é o sonho daqueles daqueles burocratas de Brasília? É um país fantástico. É um país onde só tem consumidor, não tem nenhum produtor. Isto é o sonho deles. Porque vocês vejam qual é agora mesmo, você veja que a reação deles, houve uma reação, há uma acusação não, há uma constatação de que uma boa parte das nossas reservas são reaplicadas no Brasil mesmo. Como é que não seriam reaplicadas no Brasil se nós pagamos 6 vezes mais juros do que no exterior? Eu deposito lá fora, o sujeito vem, deposita um pedaço aqui dentro, sem nenhum risco, e ganha um bom dinheiro. A resposta do sujeito do Banco Central é fantástica. Diz, pois bem, isso não tem importância, porque dinheiro não tem carimbo. E ainda que a denúncia fosse verdadeira, nunca poderá ser provada. Paciência. Com a palavra, o próximo debatedor, doutor Gilman Viana Rodrigues. Muito obrigado. Mais uma fita desmagnetizada. Ministro Delfim Neto, nossos cumprimentos, e faço uma convocação ao meio rural para arranjar caixa, para a gente ter esperança de contratar o ministro Delfim Neto como futuro assessor da agricultura de Minas Gerais. A agricultura brasileira, ela passou a ser parte da cultura social no Brasil, depois que ela quebrou, complicou o comércio, complicou a indústria, e só foi reconhecida depois que complicou os bancos. Esse é o fato novo. Quanto tempo se fala nessa questão do divórcio entre a agricultura e a política, do divórcio entre a agricultura e o poder? E nunca se conseguiu resposta competente, clara sobre isso. Só quando a casa caiu em cima de todos é que foi feita a paisagem onde está inserida a agricultura. O Brasil vai mal. E uma coisa muito clara, saiu, a semana passada, um grande plano de salvação da agricultura, chama securitização do crédito rural. É para salvar a agricultura ou os bancos? Esse projeto passa os bancos todos para a normalidade, que estava com créditos irregulares, inviáveis de serem regularizados, passando para conta de devedores irrecuperáveis. O projeto salvou os bancos com a assinatura da agricultura. Espero que essa cultura que está sendo transferida para a sociedade possa perdurar quando um dia a agricultura melhore. A safra do próximo ano, ministro Delfim, o senhor colocou muito bem, ela vai sofrer um impacto muito maior em função da redução da tecnologia no plantio do que da área. Nós vamos ter uma dependência muito maior de São Pedro do que seria o que a Folia Mariana prevê. Não vai ser só São Pedro ajudando, precisa ir além do que ele faz normalmente. Essa armadilha de usar a agricultura hoje, e vai usar mais, tem um outro cenário ainda que o governo vai tomar um tropeço para poder enxergar o que vai acontecer, ao meu ver, é que o governo está sentado numa reserva cambial, pensando assim, o produtor não vai plantar, não? Eu importo. Como se o produto que está no exterior não fosse um produto de mercado, onde, no momento que ele for muito procurado, ele vai subir o preço também. Aí vem para cá, internalizado por um preço provocador de aumento de números da inflação. Vejam bem, coisas curiosas. O que falta no Brasil, nesse relacionamento internacional, absolutamente o Brasil assumir regras de relacionamento com a economia mundial. O Brasil se elogia, aí entra, com a licença da carona aqui do Vilas, entre os diplomatas a fazerem acordos sem consultar os setores econômicos. O pacto nosso de Assunção, que gerou o Mercado Comum do Sul, o Mercado Comum Mercosul, ele foi escrito que os governos cumpririam suas partes na harmonização das macroeconomias.
Pois bem, até hoje o governo brasileiro não fez nada. E com uma reação muito curiosa na área política, quando começou o plano de estabilização da Argentina, o poder de compra da Argentina cresceu brutalmente, nós já estávamos no processo de implantação do Mercosul, e as exportações brasileiras para a Argentina cresceram, uma coisa fantástica. Aí os apaixonados pelo Mercosul e pela falta de regras de convívio internacional falaram, está vendo o Mercosul? O Brasil está ficando rico, exportando. E coincidência, quando o Brasil implantou seu plano de estabilização, a coisa se inverteu, as exportações da Argentina aumentaram 37%, a nossa aumentaram 7%, e é o mesmo Mercosul. Mas por que é o mesmo Mercosul e as coisas mandaram em mãos diferentes? Porque o Brasil não implantou suas regras de convívio com a comunidade internacional. E isso gera um enfraquecimento que o ministro Delfim colocou tão bem, que é sempre o vendedor nosso mandando no mercado nosso. A ponto de a maior revista agrícola da Argentina, no seu último número, está estampada na capa. Brasil, a terra prometida dos agricultores argentinos. Estão com projetos claros de aumento de produção e de áreas plantadas, de reconversão de produtos, inclusive, porque o Brasil já assinalou que não vai mudar suas regras. Em uma outra hora, foi ainda o ano passado, num debate aqui em Belo Horizonte, num fórum, o nosso ministro da Argentina, ao fazer a parte dele, a intervenção dele, disse, vê que coisa bonita a iniciativa privada brasileira, isso foi antes foi há 2 anos atrás, foi antes do início do Plano Real. Vê que coisa bonita a iniciativa privada brasileira conquistando resultados do Mercosul, seu governo moveu uma palha. Belo elogio. Belo elogio. Nós fomos ao Chile, há um mês atrás, levando uma missão mineira para fazer negócio com empresários chilenos. E lá, a formalidade é fazer um workshop na abertura do evento de negócio. Eu falei pelo Brasil e depois falou um companheiro do Chile. O discurso dele todo foi dizendo o seguinte, aqui no Chile nós temos contratos permanentes, as regras são duradouras e são claras. Nós não mudamos o que escrevemos. Eu não falei o que nós fazíamos, não. Mas para que ele estava falando? Para nós. O problema nosso do convívio com o mercado externo em relação a exportar ou não exportar, como colocou o ministro Delfim, tem coisas curiosas. O Taiwan tem 21 milhões de habitantes e exporta 102 bilhões de dólares, 40% do PIB. Isso é uma capacidade relativa maior do que a China e a Coreia, que já são expressivamente altas. Agora, eu queria terminar, ministro, fazendo a pergunta que me incomoda bastante. É o problema da alergia do Brasil a aumentar suas reservas cambiais. É outro processo alérgico, talvez o Antínio, que vai descobrir para outra alergia da discussão, resolva isso também. Esses países, Coreia, China, Taiwan, Hong Kong também, Japão, trabalham a sua economia de exportação porque eles gostam do crescimento das reservas cambiais. Administram com custos baixos essas reservas cambiais em benefício do investimento interno. O Brasil tem uma resistência, toda hora que aumenta a exportação, ou que ameaça aumentar a exportação, dificulta as exportações para não aumentar as reservas cambiais. Na minha leitura, as reservas cambiais brasileiras são formadas em dólar, que são convertidos em reais para ser pago ao importador, ao exportador, e, ao fazer isso, o Brasil vai ao mercado que tem que pagar 26% ao ano, e essas reservas cambiais, para não ficar incomodando a geladeira do governo, são aplicadas no mercado internacional a 6%. Então, as regras cambiais são diferentes aqui, quando se trata de convívio com o sistema financeiro, onde o sistema financeiro internacional não pode financiar também a nossa conversão interna aqui, ministro? Ou isso é prioridade em proteção ao sistema financeiro que está aí já dando sinais que está na direção errada? Não, Gilmar, eu acredito o seguinte. Na verdade, esse problema da acumulação de reservas, a acumulação de reservas significa que você está fazendo poupanças. Quando ela é produzida por uma situação de relativo equilíbrio no balanço em contas correntes, você não tem o mal, mas desde que você consiga, na verdade, esterilizar essas reservas. Isto é, que elas não aumentem a oferta interna de moeda, que é o que está acontecendo no Brasil. O que se discute no Brasil é que isso não é um processo natural. Nós estamos com uma taxa de juros tão alta que nós estamos atraindo capitais voláteis para o Brasil. Nós atraímos capitais que vêm usar o Brasil como uma fonte de recursos. Eu não tenho a menor dúvida, o Brasil é o baú da viúva do mundo. Está todo mundo convencido que isso aqui é uma viúva que tem um baú que é inesgotável. Você passa a mão e leva embora. Nós estamos fazendo isso já faz tempo.
Então, o que há de mal nessa acumulação de reservas é a natureza dessa acumulação de reservas, a complicação que ela produz no aumento da dívida interna, a necessidade de manter as taxas de juros, na ideia do governo, tão elevadas, e assim por diante. Elas são mal por causa disso. Em qualquer país que acumule reservas, desde que possa fazê-lo neutralizando o efeito dessas reservas sobre a base, o meio de pagamento, não tem nenhum mal. Você pega os países asiáticos todos, eles têm acumulação de reserva, têm preços relativamente estáveis. Por quê? Porque tem mecanismos de esterilização. E o que é mais importante, eles têm mecanismo de defesa de entrada de capital volátil. Eles não permitem que a livre flutuação, entrada e saída de capital volátil, valorize ou desvalorize a sua moeda e prejudique a sua atividade industrial. Na verdade, eles têm uma visão muito diferente da nossa. A taxa de câmbio é um instrumento do sistema produtivo, não é um instrumento do sistema bancário. Eu acho que é exatamente o oposto da sua proposição final. Quanto à sua ideia da securitização, eu estou plenamente de acordo. Na verdade, a securitização não vai... Deu um alívio para o agricultor, porque vai ter aí um prazo de carência, mas o nível da dívida continua o mesmo. É uma coisa espantosa. A securitização vai salvar o Banco do Brasil. Provavelmente até vai permitir alguns lucros adicionais que vão ser distribuídos para os seus fundos de pensão dos seus funcionários e assim por diante. A securitização, você tem toda a razão, irmão, é muito mais uma solução para resolver o problema do Banco do Brasil do que da agricultura. E também você tem razão, foi negociada pelos próprios agricultores. Se dizer uma solução ruim? Não, eu tenho a impressão que foi a última coisa que tinha restado para aquele grupo que se dizia que tinha poder infinito no Congresso. Se os senhores observarem o que aconteceu com a agricultura, é uma coisa extraordinária. O governo, com a sua retórica, conseguiu dizer que a agricultura era uma soma de caloteiros. Foi isto que ele fez. A sociedade inteira se convenceu de que a agricultura era um bando de assaltantes, que durante esses 400 anos tem roubado a sociedade brasileira, e que agora sim, quando você pode trazer produto estrangeiro, tudo vai dar certo, porque o agricultor lá fora é muito mais honesto do que o agricultor brasileiro. Então, essa imagem que passou para o Brasil não mudou não, hein? Não tem ilusão. Hoje, se você vai a uma escola secundária, se você conversa com as pessoas, a ideia de que a agricultura é constituída por um bando de aproveitadores é a ideia é a moeda corrente na sociedade brasileira, infelizmente. Senhoras e senhores, objetivando-se privilegiar a pontualidade, os primeiros 300 participantes deste evento receberam, quando do credenciamento, uma pasta contendo material alusivo a este ciclo de conferências. Nela consta, inclusive, um convite especial do Instituto JK da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte para hoje comparecer às 20 horas à solenidade de entrega do prêmio Top of Mind, pioneiro em Minas, quando 32 empresas e marcas de sucesso entre os mineiros serão agraciadas. O Mercado Comum é também idealizador e promotor desse evento, que contará, ao final, com o coquetel oferecido aos presentes e participantes. Eu passo a palavra ao coordenador dos debates com o público para suas considerações preliminares e também para a administração das perguntas recebidas até agora, o ministro Murilo Badaró. Nós estamos diante de um problema sério. O grande número de debatedores, perguntas chegaram à mesa e a premissa do tempo, sobretudo por parte do ministro Delfim Neto e do jornalista Vilas Boas, que tem que regressar à base e o ministro Delfim tem que ir a Brasília. Então, eu fiz aqui uma seleção, um resumo das perguntas. São todas muito interessantes e certamente deveriam ser trazidas a conhecimento do público. Mas, para que nós possamos fazer um debate rápido e, sobretudo, terminar com maior rapidez, eu separei
as mais interessantes, as mais palpitantes, para colocar para os debatedores da mesma ordem que eles falaram. Então, para Rosenberg, como acertar a rota do plano? Segundo, eliminando-se a gestão temerária, é possível reestruturar o plano? Terceiro, como reduzir taxa de juros sem elevar a inflação? Eu acho interessante salientar que, tanto na minha apresentação quanto na do ministro Delfim Neto, houve uma convergência muito grande em relação àquilo que deva ser feito. Não dá mais para ter um plano real tão bom quanto poderia ter sido se, desde o começo, ele se ativesse aos seus fundamentos. Ou seja, se no dia 1º de julho o câmbio tivesse em 1 e ali permanecesse, a taxa de juros pudesse ficar alta há 15, 20 dias e começasse a despencar, e o governo partisse para um esforço assim, corpo a corpo, de tocar as reformas, acho que ninguém lembrou de dizer aqui, mas nós não temos uma reforma fiscal porque o governo não propôs. Nós não temos uma reforma previdenciária porque o governo não a tem. Nós não temos um programa de corte de gastos públicos, porque as primeiras ações do ministro Bresser foram muito mais no sentido de assumir o papel de CUT do trabalhador federal do que realmente tocar para frente uma redução violenta do dispêndio. Então, a linha de ação tem que ser por aí. Equalização das condições internas com internacionais, redução de custo Brasil. E aí eu acho que fica uma colocação do ministro Delfim que é crucial. Ninguém pode ter dúvida disso. Esse plano, se não for seguido da concretização de todas aquelas medidas na mão do governo que permitem a redução do custo do empresário, conduz ao abismo. Não é possível se esperar que o empresário privado possa sozinho, através de alterações no seu sistema produtivo, conseguir ganhos de produtividade, ano após ano, nos montantes requeridos pela inflação residual. O que eu estou dizendo é o seguinte: ou cai encargo trabalhista, custo financeiro, custo da Previdência, custo tributário, custo de transporte, custo portuário, tarifas em geral, ou não há a menor possibilidade de se sustentar um câmbio. O que a gente precisa fazer é trocar a desvalorização cambial de 5%, 7% ao ano por algo equivalente trazido pelo governo como redução de custo. Esse é o grande desafio que todo plano de âncora cambial lança, e que, se não houver a resposta da sociedade e do governo, o plano não decola. E a imagem de um plano de âncora cambial é de uma solidariedade vital estabelecida entre governo e setor privado. É aquela imagem do cidadão que senta na cadeira do dentista e, quando o doutor se aproxima com a cadeirinha de roda, ele põe a mão no patrimônio do dentista e diz: nós não vamos sentir dor hoje não, né, doutor? Se não há esse tipo de solidariedade, não há a menor possibilidade de se preservar uma âncora cambial ano após ano. Então, eu acho que é muito claro o que precisa ser feito, politicamente possível, precisa muita vontade e muita determinação. Só queria, antes de passar a palavra, destacar 2 comentários sobre as apresentações feitas. Em relação ao ministro Delfim, mencionar a generosidade. Chamar um ex-aluno de faculdade, assessor durante o governo e discípulo desde então, de economista profissional, e ele meio profissional, é realmente encher a bola do ex-aluno como ele não merece. Fazer justiça. Segundo, a generosidade com os ministros Malan e Serra. O ministro Delfim dizer que eles fingem que não sabem que estão quebrando o setor privado. Fingem, eles não sabem mesmo, é ignorância pura de quem jamais pisou dentro de uma empresa. E, em relação ao Vilas Boas, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: o primeiro analista político a perceber que o problema do Collor ia acabar em impeachment foi ele. Então, acho bom a gente prestar atenção em todas essas colocações
dando uma importância ao CIVAM maior do que está sendo dado pela média da imprensa. E discordar, como paulista, totalmente da colocação dele. De forma nenhuma, nós não temos inveja das praias do Rio de Janeiro, a gente aceita, acha justo, está tudo bem. O que eu não admito é vocês ficarem com a Rodrigo de Freitas e a gente com o Laguinho de Ibirapuera. Para o jornalista Vilas Boas, essas perguntas que estão aqui em grande número, a Mercado Comum depois vai remeter para os palestristas para que eles possam oferecer respostas que serão encaminhadas àqueles que perguntaram. Vilas Boas, são muitas perguntas. Falta competência às elites brasileiras, sobretudo expressa na subserviência do Legislativo ao Executivo e ao Judiciário. Segundo, qual é a sua opinião sobre essa permissividade criminosa ou tolerável de se criarem unidades municipais à vontade, como está acontecendo no Brasil? Terceiro, a sua opinião sobre a reeleição. Você é a favor ou contra? E nós, já que estamos falando em Brasil do século XXI, você acredita, de fato, que num país onde se fala com tanta constância em comissões de 10%, nós conseguiríamos chegar lá? Bom, deixa eu começar pela última, porque ninguém está falando mais em comissões de 10%, não. Comissão de 10% hoje é gorjeta. Isso hoje está em 30%, né? 40% e até 50%. Olha, no final do governo, Itamar, descobriu-se isso, que alguns governadores mais competentes, e foram vários, alguns até surpreendentes, descobriram que todos os contratos de obra estavam superfaturados. Então, vou dar só um exemplo aqui do ACM, que tem uma série de defeitos, mas que competente ele é. Está aí sobrevivendo há muitos anos. O ACM me contou, e a outras pessoas, que ele, quando ele descobriu isso, começou a chamar os empreiteiros um por um. Começou pelo genro. E a conversa era literalmente a seguinte: você já roubou demais. Agora tem que parar. Se você quiser continuar com esse contrato, vamos reajustá-lo aos preços do mercado. Senão, a gente cancela isso. E houve pelo menos um caso, em que o reajuste foi de 70%. O superfaturamento era, portanto, de 70%. Mas isso não é um mal brasileiro, não. Isso, sei lá, eu acho que a hora em que o país realmente arrancar para valer, essas coisas vão ficar por lá. A primeira pergunta, resumida, é se a elite não é muito subserviente ao judiciário e ao legislativo. Falta competência. Falta competência. Olha, o fato de não surgir um candidato natural daquilo que deve ser considerado a elite, porque a maioria é conservadora, etc., não revela apenas incompetência, não. É basicamente um sistema que está aí inteiramente pervertido, deformado, e que leva a essas distorções. Porque o Congresso, que o ministro Delfim Neto defendeu, o deputado defendeu aqui de passagem, depois de dar vários cascudos, ainda não se apercebeu de que ele precisa restabelecer os partidos políticos. Não se faz democracia sem partido. E os partidos estão se debilitando em cima desse esquema que está aí, em que, por exemplo, separa as eleições presidenciais das eleições municipais. Então, o presidente da República se elege pelos seus atributos, pelo seu desempenho como ator, pela sua competência de marketing, pelo seu descaramento em prometer aquilo que o público quer ouvir. E não tem nada a ver com as bases do partido, porque essas bases são inteiramente descartadas da eleição presidencial. Uma das primeiras medidas, a meu ver, para consolidar a democracia e os partidos era estabelecer as eleições vinculadas. Porque aí a base, o município, entra na eleição presidencial e de governadores, estabelecendo-se um sistema de mão dupla. Essa permissividade para a
proliferação de municípios, isso é uma maluquice total no país. Agora, o que é que aconteceu? A Constituição Cidadã resolveu passar para as assembleias legislativas a capacidade e a autoridade para legislar sobre a criação de municípios. E virou essa farra. Porque nas assembleias, as comissões que estabeleceram as regras são sempre formadas por aquelas lideranças municipais que fazem a política de província. E elas criaram todas as facilidades da criação de municípios. Isto hoje é um buraco que chegou a tal profundidade que o governo acabou de encaminhar ao Congresso uma emenda constitucional, pelo menos bem noticiado isso, e eu vi isso também do ministro Jobim, primeiro dando uma parada nisso, até que seja regulamentada, que seja aprovada a emenda e a sua regulamentação. E segundo, criando até critérios que podem, de repente, fazer retornar municípios à condição de distritos. Quer dizer, o município-mãe não participa do plebiscito, como se ele não fosse parte disso. Qualquer distrito hoje é manipulado por uma liderança demagógica, leva o município, o distrito, a achar que será um enorme progresso ser promovido a município, sem a menor condição de renda, sem coisa nenhuma, e, de repente, mata 2 municípios. O município matriz, que fica exângue, e no município novo, que não tem condições de sobrevivência. Isso é uma das clássicas distorções da política brasileira. Né? Por exemplo, será que não passou pela cabeça do Congresso que essa utilização descabida do horário eleitoral gratuito, isso é uma coisa inteiramente corrosiva para a imagem do político? Que a opinião pública fica indignada quando a sua hora de lazer é invadida por débeis mentais, mas débeis mentais assumidos, que enchem aí 1 hora de conversa fiada. Você faz de um marronzinho pro Enéas. Né? E, afinal, quanto às reeleições, eu creio que tem uma posição pessoal, que não é também só minha, é uma longa experiência em cima desse balcão em que eu acompanho a política. Eu sou absolutamente contrário à reeleição. Acho que nós não temos cultura para a reeleição e não temos ainda um estágio de desenvolvimento político que permita que a gente entre numa reeleição com a segurança de que a máquina burocrática não faz de ser jogada por inteiro do processo de reeleição. Imagine reeleição de prefeitos. Todos os prefeitos tentarão se candidatar à reeleição que tiverem condições. Eu deixando na prefeitura um factotum, que vai manipular a coisa, ou então ele não entra na reeleição. E nós vamos ter do Acre ao Chuí uma calamidade destrutiva do conceito do restante do Estado, com as máquinas administrativas, com as verbas sendo manipuladas desbragadamente no processo eleitoral. Sou absolutamente contrário à reeleição do presidente, de governador e de vice. E não tem nada a ver com ser contra ou a favor do Fernando Henrique Nacho, que é uma realidade brasileira, é contrária à reeleição. Como também é uma maluquice esse mandato presidencial de 4 anos. Isso foi uma contradição armada pela Redentora. Não é? Não, pela Constituição Cidadã. Ministro Delfim. Entra por um momentinho, só antes de acabar. Poder Judiciário. Foi aqui poupado, né, omisso em toda esta debate. Um esquecimento do qual nós devemos nos penitenciar. O Judiciário, na sua redoma, cada vez mais manchada, tem uma enorme responsabilidade no déficit público, na destruição do Estado, nesse esburacamento do processo democrático. Algumas normas absolutamente moralizadoras da Constituição Cidadã, como aqueles tetos para os salariais, foram furados com a participação interesseira do Judiciário, que acolheu mandatos e reivindicações de todo lado, e aquilo foi sendo esburacado pelo lado. De repente, os tetos foram todos estourados. Hoje está se tentando estabelecer o teto do salário do presidente da República, porque os tetos da Constituição foram desrespeitados com a conivência interesseira do Poder Judiciário. Um dos grandes culpados por essa farra de marajás e de impunidade que hoje graça no país.
Ministro Delfim, algumas perguntas aqui colocadas. São muitas e depois eu vou passar para a sua assessoria para que o senhor possa responder. Como manter um crescimento autossustentado sem investimentos, sem grandes investimentos? Como aumentar as exportações e como esterilizar as reservas para não haver aumento de inflação? Na sua opinião, qual é o patamar de juros, patamar ideal de juros para não se perder capitais internacionais? Sua opinião sobre a reforma agrária e a reforma a que se propõe o governo e o movimento dos sem terras, que no tempo em que foi Vossa Excelência Ministro da Agricultura, parece que não existia. Deixa eu começar pela última, que é a mais Não, fácil. mas ainda falta mais uma. Pode colocar no bem. O problema da cafeicultura, ministro, a questão da volta do plano de safra, a sua opinião sobre a necessidade disso. E, finalmente, uma pergunta, que no seu tempo de ministro, o senhor falava sempre que estava esperando o bolo crescer para distribuí-lo. Será possível que hoje é o governo Fernando Henrique Cardoso que está com a ilusão de que está comendo esse bolo? Você tem uma lista das perguntas, não? Está aqui. Que você fez, as que você fez? Não, a que eu fiz está aqui. Você quer começar pelo fim? Eu vou começar. Eu leio aí. Você não vai ler minha letra, não, mas todo caso. Bom, essa frase, ela aparece em todas as vezes em que eu compareço a alguma reunião, porque é um negócio fantástico. E eu desconfio que quem inventou essa frase foi o Fernando Henrique Cardoso. Como um instrumento de batalha, é verdade. Porque só um sociólogo poderia falar uma coisa tão equivocada numa economia de mercado. E como é que é possível, na verdade, numa economia de mercado, você primeiro acumular e depois distribuir? Isso é uma contradição nos termos. Isso só pode ser feito, só poderia ser feito, eventualmente, num sistema de economia centralizada. Então, eles imaginavam, provavelmente, que nós estávamos num sistema de economia centralizada, o que era um equívoco. O que era centralizado era o poder político, mas a economia era, na verdade, totalmente descentralizada. Então, essa é uma frase que não tem significado. Infelizmente, ela continua circulando, porque ela tem um certo efeito. E esta frase vai servir para a gente esclarecer a primeira questão, de se é possível crescer sem investimentos, se é possível crescer sem poupança. Não existe esse negócio de dizer, eu primeiro vou fazer crescer os investimentos e depois vai acontecer o crescimento. Crescimento, investimento, isso é tudo a mesma coisa, isso é um processo. Na verdade, quando eu tenho um processo de crescimento, que em geral é um processo que começa endogenamente, começa porque alguns empresários começam a descobrir que existem projetos cuja taxa de retorno são maiores do que a taxa de juro real, coisa que hoje não existe. Não existe nenhum projeto neste país cuja taxa de retorno seja superior a 15% ou 16%, quando a taxa de juro real está em torno de 20%, 25%. Portanto, não existe nenhuma forma de falar em matéria de crescimento. Então, mesmo que eu tivesse tudo a favor do empresário, ele não investiria. Porque qual é a condição fundamental para o empresário investir? O investimento é uma opção do empresário. Ele tem um recurso, ele diz, eu vou aplicar nesta atividade quando? Quando e somente quando esta atividade produzir uma taxa de retorno superior à taxa de juros de longo prazo. Senão, por que eu sou tão tolo que vou pegar esse dinheiro e aplicar numa atividade industrial se eu posso comprar um papel do governo e descansar em Monte Carlo, não me incomodar com coisa nenhuma, não precisar ouvir falar em Banco Central, não ter que me preocupar com as flutuações da produção? O Antônio Hermínio teve um ataque de lucidez há poucos dias, quando disse que quem investe é burro. Coisa rara, mas foi um negócio que veio de dentro para fora. E aquilo representa, na verdade, é a verdade. Então, essa ideia de que vai dizer, nós vamos começar o investimento, ninguém vai começar coisa nenhuma, você cria as condições para que os empresários comecem o investimento. Eu volto a insistir, quando ele começa a investir? Ele começa a investir quando ele percebe que existe lá
uma cenoura para ser colhida. Ele vê que tem um investimento cuja taxa de retorno é mais alta, ele tem um pedaço do capitalzinho dele, ele vai procurar o banco, vai conseguir um complemento do seu capital, se ele tiver inteligência, ele vai fazer isso na relação, digamos, de 2 para 1, ele depois constrói a sua empresa e vai embora e começa a construir. Se ele já está com a sua empresa montada, ele vai procurar novas oportunidades, e isso acontecendo, ele reinveste. Enquanto a taxa de juros for real, for superior à taxa de juros de longo prazo, não há a menor condição de haver investimentos. Não existe nenhuma possibilidade. Porque seria preciso imaginar que o empresário é um ser irracional. Não, isso não é verdade. Então, o que acontece? O empresário, por que faz pequenos investimentos? Para aperfeiçoar a qualidade, para aperfeiçoar pequenas ampliações, mas ele não se mete em grandes investimentos. Então, o crescimento depende da construção de um espírito de crescimento. Keynes chamava os espíritos animais do empresário. O fator mais escasso no processo de crescimento é a atividade empresarial. Está provado agora na União Soviética. O desenvolvimento, não falta capital, não falta mão de obra, isso se encontra. O que falta é empresário. Quando a taxa de juros é superior, quando a taxa de juros é muito superior às taxas de retorno dos investimentos, não existe empresário. Logo, não há crescimento. Se não há crescimento, não existe poupança. Isso é uma tolice. De vez em quando eu ouço um idiota dizer, vamos aumentar a poupança. Deus meu, como é que é possível aumentar a poupança sem que haja uma expansão do crescimento? Vejam, se eu poupar, significa o quê? Eu poupei, o que eu poupei, se autenticamente eu poupei, pus no cofre, tá certo? Não apliquei em lugar nenhum, ele deixou de receber essa renda. Ele deixando de receber essa renda, o que acontece? A minha poupança corresponde a uma queda de gasto dele. A economia como um todo reduz o nível de sua atividade. Quando você amplia a poupança, você tenta ampliar a poupança, simplesmente você reduz o equilíbrio macroeconômico. Meu Deus, isso aí já é coisa velha. O Keynes mostrou esse negócio em 1936. Mas todas as pessoas de bom senso já sabiam que era assim, mas ele mostrou em 1936 definitivamente. E nós continuamos insistindo, como se isso fosse coisa assim. Vamos primeiro poupar, depois que está a poupança feita, aí vamos fazer o investimento, depois que está o investimento feito, aí vai ter o crescimento. Não, nada disso. Ou isso faz tudo junto, ou não faz coisa nenhuma. É a mesma coisa do sujeito que fica preocupado. Nós temos que resolver o problema da educação, em primeiro lugar. Não existe isso. Se eu resolver o problema da educação sozinho, quando tiver todo mundo educado, morreu todo mundo de fome. É o mesmo negócio da saúde, que é uma dificuldade para fazer as pessoas entenderem que não tem como resolver o problema de saúde sem resolver o problema fundamental do crescimento. O crescimento é o instrumento para resolver esses problemas. Vejam, não existe nenhuma forma de caminhar para o equilíbrio macroeconômico do governo sem crescimento. É ridículo pensar que o governo vai cortar 5% de déficit público sem crescer. O Vilas levantou uma questão interessante. Essa destruição das finanças estaduais e municipais foi produzida mesmo por essa Constituição que está aí. Essa multiplicação de municípios decorre de uma coisa interessantíssima. O fundo de participação viola uma regra elementar da aritmética. A soma das partes é maior que o todo. Eu tenho um município, racho em 2, o fundo de participação dos 2 sobe. Então, como tem animais racionais espalhados por todo lugar, o que é uma coisa trágica, eles estão tirando proveito de tudo, não se cria um novo município. A criação do novo município é um ato de racionalidade de um sistema político que sobrevive com a mais cruel das suas racionalidades diante de uma Constituição cidadã que contém todas essas tolices, que viola coisas elementares como essa. Qual é a taxa de juros? A taxa de juros interna, ela é soma de três componentes. A taxa de juros interna é soma da taxa de juros externa, do risco Brasil e da perspectiva de desvalorização cambial.
Vejam, por que nós começamos o mês hoje com uma taxa de equivalente de 4%? As pessoas estão raciocinando o seguinte: qual vai ser a taxa no fim do mês? Se mexer no câmbio 1%, vai ser 3%. Se não mexer no câmbio, vai ser 4%. É um negócio fantástico. Então, o que acontece? A taxa de juros interna é constituída dessas três componentes: taxa de juros externa, risco Brasil e expectativa de desvalorização cambial. Isso aqui controla, na verdade, a entrada de capitais. Por isso que entra capital à vontade. Quando eu digo que o Brasil é o baú da viúva, o Brasil é o maior peru disponível no mercado internacional. Eu chego para um idiota americano e digo: vem cá, vem aplicar $1 no Brasil, rapaz. Aplica $1 dia 1º de dezembro, leva embora dia 30. Eu garanto para você 4% de juros. Por quê? Porque eu garanto para você que vou manter o câmbio estável. Se eu mexer no câmbio é 0,5, não vai ter influência. Quanto esse sujeito podia obter com esse dinheiro lá fora? 6% ao ano. Isso é uma taxa que dá 38% ao ano. Quem é que resiste à tentação de trazer esse capital aqui para dentro? Eu sempre brinco. Nós vamos conseguir fazer um negócio que a astronomia não conseguiu, saber se há vida inteligente em Marte. Se nós fizermos uma investigação nos investidores no Brasil, e se houver vida inteligente em Marte, nós vamos encontrar um marciano. E, em compensação, vamos ver que não há vida inteligente em Brasília. Então, qual é a taxa de juros de equilíbrio? A taxa de juros de equilíbrio é aquela que desce a taxa de juros externa mais o risco Brasil. Então, a taxa de juros interna nesse país não pode ser muito diferente a taxa de real de 10%, 11%. Não é muito mais do que isso, não. Se nós tivéssemos os fundamentais corretos, não precisava nenhuma taxa de juros maior do que essa, nem para atrair mais capital, que já era, porque quando você está pagando a taxa de risco, você está pagando essa atração. Então, quando nós fazemos uma taxa de juros interna de 26, nós estamos fazendo uma grande tolice. Nós estamos, na verdade, desorganizando a oferta. Nós estamos destruindo a rigidez do nosso sistema produtivo. Agora, quanto à reforma agrária, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sou um indivíduo já bastante velho e fiz uma experiência com isso num governo formidável, que era o governo Carvalho Pinto. Nós fizemos uma reforma agrária em São Paulo, usando as terras da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Fizemos tudo aquilo que a Companhia de Colonização do Norte do Paraná tinha feito. Imaginávamos que tínhamos copiado aquele sistema, aquele modelo. 3 anos depois, enquanto o norte do Paraná era um progresso danado, a nossa era um fracasso monumental. Quando você voltava lá, os caras tinham vendido para o vizinho, tinham comprado outra. E não pensa que era uma reformazinha agrária como essa, de mentirinha. Você dava o terreno, construía uma casinha, fazia todos como os professores franceses indicavam. Tinha a estrada, era em cima no vale, deixa o rio correr lá embaixo, uma casa construída do lado da outra, que é para se protegerem durante a noite. Quer dizer, uma repetição de um modelo europeu. E quebramos, fizemos uma porcaria enorme. Isso mostra o seguinte, que o negócio de reforma agrária é um pouco mais complicado do que parece. Não custa menos do que uns 30, 35 mil reais ou 40 mil reais para fazer um assentamento. É uma coisa absurda ver um presidente do INCRA que ficou 20 dias, dizer: eu assentei 20 mil famílias. Porque tem que ser um país realmente de débeis mentais para aceitar uma proposição como essa. Como é que assentou 20 mil famílias em 20 dias? Esse plano do presidente de assentar 40 mil famílias, se ele quisesse, de fato, assentar 40 mil famílias, tinha que pôr aí de grana viva 1,2 bilhão, 1,3 bilhão na reforma agrária. E tinha que procurar gente que saiba o que está fazendo. Não um poeta sonhador que imagina que o problema da reforma agrária é simplesmente um problema de entregar a terra. Não. O problema da reforma agrária é uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil. Agora, que você precisa, provavelmente, assistir essas pessoas que perderam o emprego no campo, precisa. Então, eu diria o seguinte, foi a primeira vez que eu vi em São Paulo, na Bandeirantes, uma família marchando a pé
pela estrada. Foi a primeira vez que eu vi em São Paulo, na entrada de Ribeirão Preto, que é a região mais rica do estado, os tratores, tratores e colheitadeiras na estrada sendo vendidas. Quer dizer, como se fosse uma loja de carro velho. Aqui, como eu não sei como é que chama, né? Em São Paulo são a boca. Você tem uma boca de venda de máquinas agrícolas na entrada de Ribeirão Preto. Quem produziu isto? Foi a política do governo. Esse desemprego no campo que cresceu dramaticamente e que vai continuar crescendo, porque a agricultura está sendo esmagada pela política do governo, não vai ser resolvido com 40 mil assentamentos. Ele desempregou 100 mil. E o que ele vai fazer com 40 mil? O que nós fizemos com o trigo? Nós destruímos uma cultura de trigo, imolando no altar do que os economistas pensavam que era a sua racionalidade. Um ato de maluquice, que o custo social do trigo no Brasil é zero. O custo privado talvez fosse $140. Nós destruímos uma cultura inteira. São o quê? Quase 1 milhão de pessoas que ficam 6 meses desempregadas, porque não tem nenhuma outra cultura alternativa. O que é que nós fizemos quando liberalizamos, destruímos, na verdade, aquele sistema de equivalência a preço, em que você podia produzir um pouco mais de soja, um pouco mais de milho, um pouco mais de arroz no oeste brasileiro? E não reconstruímos as estradas? Você gastava $20 para trazer uma saca de Mato Grosso a Santos. Está gastando 50. Isso não apenas... A terra lá vale hoje 1/3 do que valia, 1/4 do que valia, mas ele expulsou as pessoas do campo. Então, este processo é que deixa de ser entendido. Se nós não entendermos isto, nós não vamos conduzir nada. Não há reforma agrária que dê solução para esse problema. O erro da política econômica é dramático, porque ele pode durar anos. Ele pode, nós temos energia para serem comidas durante algum tempo. Nós podemos ficar jogando, imaginando que vamos reeleger o presidente. Eu aprendi uma coisa. Se política fosse geometria, estava tudo resolvido. Só que o diabo da política é muito complicado. É como diz o Luiz Paulo, aqui não é uma linha reta. O ponto mais próximo, a linha mais curta entre 2 pontos, não é nem a geodésica. Faz caminhos insuspeitados, sai fora do universo, volta para dentro. Este processo é muito mais penoso, na minha opinião, do que parece. Nós temos condições de prosseguir com estabilidade, continuando a destruir durante muito tempo a economia brasileira. Se nós não prestarmos atenção para isso, nós vamos pagar um preço caro demais pela estabilidade. Um preço desnecessário. Muito obrigado. Antes de terminar a minha participação, eu gostaria de assinalar a participação do Centro de Pesquisa e Estudos Mineiros, uma entidade por nós fundada, ao lado de outras personalidades de Belo Horizonte. Essa entidade tem um único propósito, é de colocar os grandes temas de interesse de Minas em permanente debate. E nós ficamos realmente muito honrados e muito felizes de participar ao lado do Mercado Comum e da Minaspart desse evento aqui no BDMG, hoje tão bem dirigido por esse grande mineiro que é o Marco Pessoa Duarte, com a participação do Gilman, uma liderança importante, e também do nosso José Pereira Campos, outro líder empresarial que marca muito bem a vida de Minas Gerais. E eu quero pessoalmente agradecer a meus 2 convidados, o nosso Vilas Boas e ao ministro Delfim Neto, pela sua presença, e também ao nosso brilhante Luiz Paulo Rosenberg. Os promotores desse ciclo de conferência gostariam de agraciar os conferencistas com um sentimento de apreço e de agradecimento por poder contar com suas importantes participações neste evento. Por isso, e procurando, por outro lado, valorizar a cultura mineira, fazem a eles, neste momento, a entrega de gravuras elaboradas por renomados pintores de expressão da vida artística de Minas,
Caberá a Luiz Paulo Rosenberg e entregue, por favor, por Gilma Rodrigues, um quadro de Nimar de Paula. A Vilas Boas Correia entregue por Marcos Pessoa o quadro de Amilcar de Castro. Ao deputado Delfim Neto, entregue por Zé Pereira de Campos Filho, o quadro de Carlos Bracher. Assim como o Brasil, Minas precisa posicionar-se e se vislumbrar acima das montanhas e dos seus obstáculos, para a realização de suas perspectivas e potencialidades. Também não haverá hipótese concreta de construção de um futuro melhor se desconhecermos o nosso passado. Há menos de 49 meses do ingresso à nova década, século e milênio, que vão confirmar os conceitos da Global Village, de Marshall McLuhan, esse pequeno mercado comum, na pessoa de seu editor-geral, jornalista Durval Guimarães, tem a honra de entregar a cada um dos membros desta mesa de trabalhos uma réplica em pedra-sabão das estatuetas de Aleijadinho. Obrigado a todos os senhores e até o próximo evento.